Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física, hoje com o tema Jogos de Confiança e Fechamento. O que será que é um jogo que ajuda a estimular a confiança? É aumentar a confiança em quem? Em vocês mesmos, no grupo, confiança nos seus familiares. Para que serve essa confiança no dia a dia? E jogos de fechamento? Em que momento será que eu uso? Eles são parecidos com os jogos quebra-gelo, será? Aqueles jogos quebra-gelo que nós fazemos no início do contato com os colegas, numa apresentação? Ou o próprio nome já diz? Jogos de fechamento vão ser usados num outro momento? Quem sabe para dar um fim, um resumo a um conteúdo, a uma atividade dinâmica do grupo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, então. Quais que são nossos objetivos? Conhecer os jogos de fechamento, então identificar quais que são esses jogos de fechamento, quando eles são usados, para que eles servem, identificar os jogos cooperativos de confiança. Quais tipos de jogos ajudam a aumentar a confiança em vocês mesmos, nos seus colegas, a transmitir essa confiança, a mostrar que vocês se tornaram pessoas autoconfiantes, que vocês têm confiança no trabalho de vocês, nos estudos, e também passar que vocês confiam no próximo, que vocês entendem que eles estão fazendo melhor por vocês. O que nós já sabemos? Os jogos de confiança se referem ao toque no corpo do outro? E quanto aos jogos de fechamento? Seria o contrário, então, dos jogos de abertura? Nós temos imagens aqui, né, de duas atividades, duas brincadeiras cooperativas. Uma que eu tenho maior contato entre as pessoas, então eu tenho esse toque no corpo do outro. Uma outra brincadeira que não exige tanto o toque no corpo do meu colega. Então, será que todos os jogos de confiança, elas se referem ao toque? Elas são importantes, então muitos jogos de confiança estão associados ao toque, ao encostar, ao carinho, ao cuidado. Identificar um toque de cuidado, de carinho, de atividade, de um toque mais agressivo, de uma atividade violenta que daí não pode. E também os jogos de fechamento, como eu falei, eles são ao contrário, então, dos jogos de abertura. Enquanto os jogos quebra-gelo servem ali para a apresentação de um grupo, a apresentação de um contexto para vocês se identificarem, e eles têm uma dinâmica mais explosiva, mais rápida, mais acelerada, os jogos de fechamento, eles entram em outro contexto, eles entram na conclusão de uma atividade, de um encontro, e eles promovem isso. O que vocês entenderam daquela atividade, o posicionamento final em relação a alguma coisa. Os jogos de confiança, então. A ideia de disputar um jogo tradicional pressupõe uma competição que irá resultar em um vencedor. Os jogos cooperativos de confiança, entretanto, funcionam com base no coletivo. São os esforços da equipe do trabalho em grupo que levará à vitória. Então, são jogos que eu posso ter o toque no corpo do outro, mas que eu também posso não ter. E que a confiança em todo o grupo é o caminho ideal para que eu consiga cumprir ali o objetivo ou o desafio que foi passado pelo professor, pelo mediador daquela atividade. Então, é esse trabalho coletivo, esse esforço coletivo que vai levar o grupo à vitória, que normalmente é uma vitória coletiva. Eu não tenho um vencedor único, mas eu tenho a vitória coletiva de todos que participaram daquela atividade, num movimento de prazer, uma atividade lúdica que serve também para integração, a aproximação de todos do grupo. Os jogos de confiança. No ambiente escolar, os jogos e as atividades lúdicas são ressignificadas dessa forma, priorizando a interação entre o grupo e não apenas o resultado final.
São os chamados jogos cooperativos de confiança, que têm finalidades pedagógicas específicas e de boa aceitação na escola entre os estudantes de todas as idades. Então, se nós pegarmos ali desde as séries mais iniciais, primeiro, segundo ano, até os estudantes de ensino médio, quando nós trabalhamos esse tipo de jogos, eles acabam aceitando de uma forma muito boa. Todos participando de uma forma coletiva, de uma forma integrada. Por quê? Porque são atividades desafiadoras, mas atividades lúdicas. Atividades que estimulam o prazer de todos, com isso muito utilizadas nos jogos, nas aulas de educação física pelos professores, para que todos tenham interesse de participar, desenvolvendo não somente a parte cognitiva, emocional, mas também a parte física, a parte motora. Você participa de uma forma prazerosa quando você tira o enfoque somente na competição, somente no vencedor. Todos participam juntos, se divertem juntos, tendo mais confiança entre eles e entre o grupo. Esses jogos no cotidiano das escolas, em especial nas aulas de educação física, contribuem para o desenvolvimento de uma série de habilidades cognitivas e principalmente socioemocionais nos estudantes. Quando nós falamos aqui, de socioemocionais e no contexto que nós vivemos atualmente, nesse retorno de muitos ao convívio com os colegas, nós precisamos muito desses jogos. Nós precisamos que vocês aprendam a se relacionar novamente com os colegas, aprendam a respeitar o outro, a respeitar o espaço do outro, a opinião do colega, que muitas vezes não vai ser igual à tua, a ter empatia por esse colega, a colocar-se no lugar. Há habilidades socioemocionais que talvez num contexto de 2 anos, quase alguns afastados ali do ambiente escolar, se perderam e agora vocês precisam redescobrir a confiança no teu colega, vocês precisam redescobrir a confiança no teu professor, nas pessoas do teu ambiente escolar e, ao mesmo tempo, aumentar a sua confiança, aumentar essa noção de que você está inserido de novo num grupo escolar, numa sala de aula, e essa habilidade socioemocional, como lidar com isso? Como lidar com os desafios que vão vir a partir desse retorno do contato, às vezes com 30, 35 colegas dentro de uma sala de aula. Os jogos cooperativos de confiança ajudam muito nesse momento. O intuito é fazer com que os colegas se percebam como aliados, não adversários, e que o papel de todos é essencial para a vitória. Nesse sentido, muitos dos jogos cooperativos sequer têm como resultado final uma pessoa ou equipe vencedora. É comum que apenas o processo do jogo seja o foco. Então, nesse momento, que nem eu falei para vocês, eu não quero a vitória, eu não quero que um grupo saia vencedor, mas eu quero que o desafio seja cumprido, que o meu objetivo final, sair de uma situação problema, seja resolvido. E para isso você precisa ter a confiança nesse grupo onde você está inserido. Dessa forma todos participam, todos opinam, um ajuda o outro, você desenvolve essas habilidades de novo de se relacionar com os colegas, dar a sua opinião, escutar a opinião do colega, escutar a opinião do professor, aceitar a mediação, num caso ali de uma geração de conflito, e todos saem ganhando, todo o grupo, tanto para a vida escolar, como futuramente para a vida em sociedade. Porque essas habilidades socioemocionais você não vai usar só dentro da escola, dentro da sala de aula. Você vai usar num ambiente futuro de estágio, de trabalho, de faculdade e até mesmo dentro da tua vida familiar. Então são habilidades extremamente importantes, o saber se relacionar com o outro, a confiança no outro para toda a tua vida em sociedade. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal. Na dinâmica dos jogos cooperativos, preza-se pela compreensão das limitações e potencialidades do outro, reconhecendo-as e as mobilizando para a resolução de tarefas e de situações criadas. É claro que para isso torna-se necessário que se conquiste a confiança no outro.
Então, reflita sobre como proceder para que se aprimorar a confiança nos outros. Você já vivenciou algo semelhante? Confiança não é mesmo, gente, uma palavrinha tão simples ali, mas que quando perdida, tão difícil de reconquistar. E como que eu faço? Vocês já participaram de alguma atividade que você realmente precisa da confiança no outro? Como que funcionou? Vocês lembram de algum desafio desse? Se vocês não lembram de nada, perguntem então para os pais, colegas, professores, o que dá para fazer de atividade para melhorar essa confiança no outro. E daqui a pouquinho nós voltamos para conversar sobre isso. Oi pessoal, voltamos. E aí, conseguiram lembrar atividades de confiança? Eu aposto que vocês já fizeram com os amiguinhos em casa, sem nem saber quando vocês eram pequenos. Sabem aquela brincadeira em que um colega fica atrás de você e você tem que fingir que desmaia? Então você se joga para trás e você confia. No que você está confiando? Que teu colega está atrás de você para te segurar. Se você não confia nesse colega, nesse amigo, você vai conseguir ter essa habilidade de demonstrar todo o desprendimento, toda a confiança de se jogar para trás? Ou até mesmo um pezinho
né? Aquela atividade que você apoia o pé do colega para ele levantar numa altura, às vezes para pegar um material que ficou preso no alto, ou somente pela brincadeira. Você precisa da confiança que o teu colega não vai te derrubar. Então aí nós temos 2 exemplos de atividades que nós podemos fazer dentro da aula de educação física e que contribuem para a melhora da confiança no outro. Vocês conseguiram listar mais alguma? Perguntem para os pais, as mães, né? Até de quando eles eram crianças. Aposto que eles colocaram bem mais do que essas 2 sugestões que eu dei aqui para vocês. E os jogos de fechamento, que são? Esses jogos servem para dar às pessoas a chance de se posicionarem em relação ao grupo e a si mesmas, transferindo o que fizeram na aula ou vivência para o cotidiano. Então são aquelas atividades que elas encerram um ciclo, um conteúdo, uma turma, e vocês conseguem demonstrar para o professor, o mediador, os colegas, tudo que vocês aprenderam. Então elas servem para demonstrar o que você guardou daquele conteúdo, daquela vivência, daquela experiência, às vezes prática, às vezes teórica, o que de mais importante ficou para você. Então eles servem para você demonstrar o que você aprendeu e para você interiorizar também, uma forma a mais de marcar alguma situação ali. São jogos que estimulam a expressão da imaginação, intuição e criatividade. Nesses jogos de fechamento, os participantes podem se auto-perceber e mostrar abertamente aos outros o que descobriram acerca de si mesmos e do grupo. Então, muitas vezes, ao participar de dinâmicas, palestras, nós acabamos descobrindo coisas sobre nós mesmos que nós nem sabíamos. Às vezes nós descobrimos que somos menos competitivos do que achávamos que seríamos. Em outros momentos não, nós nos identificamos como pessoas extremamente competitivas. Nós descobrimos que nós não somos tão tímidos, que às vezes era uma outra dinâmica, uma outra atividade que nos faziam ser tímidos. E com esses jogos de fechamento nós conseguimos mostrar isso. Nós conseguimos demonstrar o que nós aprendemos, o que nós interiorizamos, que nós nos redescobrimos, descobrimos características pessoais e também enquanto grupo que nós nem sabíamos que existiam. Por isso a importância desse tipo de jogos. A principal contribuição dos jogos cooperativos de fechamento é finalizar um encontro, um evento ou uma aula, promovendo oportunidade de aprimorar valores humanos, uma vez que as dinâmicas evidenciam a necessidade de se atentar para além de sistematizar o que foi trabalhado, mas também confraternizar. Então é nesse momento final de vínculo, nós também temos esse contato, o abraço, a confraternização a partir do momento que o grupo já foi integrado, que já participa bem, de uma forma mais unida. Então agora nós fechamos, nós encerramos esse ciclo. Muitas vezes ao final do ano letivo, as turmas fazem confraternização dentro das salas de aula, grupos de professores, empresas, quem já trabalha também, né, deve lembrar das confraternizações de final de ano. Então, esse fechamento de ciclos, né, ciclos, aulas, palestras, e que dão toda essa ideia, então, de que foi encerrado isso de uma forma satisfatória, com muita aprendizagem e união. Com isso, incita-se a atenção para o bem-estar das relações interpessoais e, consequentemente, a prática de valores como amizade, empatia, respeito e cooperação, trazendo importantes contribuições para a sociedade de uma forma geral. Então, a partir desses jogos, nós conseguimos sim estimular a noção, a criação de laços, né? Essas relações interpessoais, então, com maiores laços de amizade, confiança, harmonia, amizades às vezes que nascem da escola e vão para a vida adulta, nos grupos de trabalho, de estágio. Então, muitas atividades importantes, muitos jogos cooperativos que servem para vocês identificarem o outro, identificarem características comuns num colega e fazer uma amizade que às vezes vai para o resto da vida. Vamos para a nossa segunda atividade, então, desenho coletivo. Qual que é o objetivo? Estimular a ação coletiva de um modo lúdico. O que vocês vão precisar? Papel sulfite, caneta, pincéis e tintas,
fitas coloridas e afins. Como que vai funcionar, então? O grupo deve realizar uma arte coletivamente, usando a criatividade e interagindo para dar forma à imagem criada. Então é um trabalho coletivo, assim, vocês já estão em contato com o grupo e através da criatividade, da união de cada um, nós fazemos esse desenho criativo. Eu vou dar um tempinho para vocês finalizarem a atividade e já já nós voltamos a conversar. Oi pessoal, voltamos. E aí, como que ficou o desenho de vocês? Ficou bem criativo, colorido? Teve muita discussão com os colegas na hora de fazer esse desenho? Um queria o roxo, outro queria o azul, talvez. Mas para isso, né? Esse fechamento, então, da atividade, esse desenho coletivo, que mostra como que vocês se integraram, como que vocês já estão unidos. Eu espero que tenham saído desenhos muito legais aí da atividade de vocês. O que nós estudamos na aula de hoje, então? Os jogos de confiança são uma alternativa para melhorar a qualidade das relações interpessoais, contribuindo para desenvolver um clima harmônico e colaborativo. Já os jogos de fechamento são jogos que servem para dar às pessoas a chance de se posicionarem em relação ao grupo e a si mesmas, transferindo o que fizeram no treinamento ou vivência para o seu cotidiano.
Eu deixo para vocês uma sugestão de vídeos, se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. As referências que nós utilizamos na aula de hoje também, para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. E com isso nós encerramos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.